Boa noite a todos, espero que estejam bem. Bom, inicialmente, antes de adentrar efetivamente ao nosso conteúdo, eu gostaria de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Amanda Oliveira, eu sou advogada, eu atuo especialmente na área civil, de famílias e direito do consumidor. Eu sou advogada há mais ou menos um ano, sou formada em direito há mais ou menos 2 anos, e hoje eu sou pós-graduanda em direito civil e processual civil e também em direito previdenciário, tá? Eu atuo autonomamente na minha advocacia e também presto um serviço de associada para um escritório de advocacia aqui da minha cidade, aqui em Bragança Paulista, a Sociedade Capô de Ferro de Advogados. Bom, o meu intuito com essas aulas, na verdade, iniciou no ano passado. Eu iniciei com essas aulas de uma forma um pouco menos estruturada. Na verdade, eu nem imaginei a proporção que elas iam tomar. Foram uma quantidade de alunos muito grande que eu não imaginava. E eu dei essas aulas com o intuito de ajudar esses alunos, né, esses discentes das universidades, que muitas vezes não conseguem estágio com facilidade, porque nós sabemos que é muito difícil conseguir estágio durante a faculdade. E também muitas universidades acabam deixando um pouco de lado essa questão da prática, que é muito importante para a nossa advocacia ou para qualquer outra área do direito, né? E então meu intuito sempre foi levar essa facilidade aí das peças práticas para que os alunos entendessem de uma forma que não é explicada em sala de aula muitas vezes, porque fica ali na teoria algo muito subjetivo, você não consegue visualizar. Então, eu tinha muita dificuldade antes de fazer estágio também, durante a faculdade, porque eu não conseguia visualizar as questões do processo. Então, o professor falava ali uma etapa do processo, ficava ali eu, meio que nas nuvens, né? Não conseguia visualizar o que estava acontecendo. Porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha tido acesso a um processo, eu não sabia como funcionava. E é exatamente isso que eu presenciei e prestei atenção dos alunos, que realmente também passaram por isso, não conseguiam visualizar essas etapas processuais, como funcionava. Então, para mim, antes do estágio, o processo civil era um bicho de 7 cabeças, eu não conseguia visualizar, eu fazia as provas com dificuldade. Então, depois que eu fiz estágio, eu pude perceber que, na verdade, o processo não é um bicho de 7 cabeças. É só porque eu realmente não tinha acesso a isso. Então, o meu intuito aqui é trazer esse acesso para você, para que você entenda como funciona cada etapa do processo, tá? Então, eu resolvi reestruturar essas aulas, criei esse mini curso, encontrei uma plataforma aí para inserir essas aulas para facilitar a nossa vida. Então, vai ficar muito mais fácil, muito mais estruturado para nós construirmos aqui o nosso raciocínio na construção de cada uma das peças que eu separei. O nosso curso ele é um mini curso justamente porque ele tem menos peças, né, do que realmente existem no processo civil, porque são muitas as peças existentes no processo civil. Então, eu escolhi as principais, as que nós vemos aí com maior facilidade, corriqueiramente no dia a dia. Então, nós vamos iniciar hoje com a petição inicial do procedimento comum, porque eu também separei uma aula para um procedimento especial, para que nós possamos aí visualizar essa diferença entre o procedimento comum e o procedimento especial, né? São muitos os procedimentos especiais, então eu não poderia trazê-los aqui, porque senão estenderia muito o curso, o valor também não seria tão acessível. Então, eu resolvi e optei por escolher um dos procedimentos especiais e nós faremos isso, acredito, na terceira aula, não tenho certeza. Bom, mas hoje o nosso foco aqui é a petição inicial do procedimento comum e eu dividi essa aula em 2 etapas. Então, a primeira etapa, eu quero fazer uma revisão aqui para que vocês visualizem, relembrem aí as questões principais teóricas do Código de Processo Civil em relação à petição inicial. Eu não sei em qual semestre cada um de vocês está, então é melhor que eu faça essa revisão, esse apanhado geral, para que todo mundo entenda onde nós estamos, né, e para podermos visualizar aí melhor na construção da nossa peça. Já a segunda etapa da nossa aula será relacionada à construção efetiva da peça. Então, eu vou escrever uma petição com vocês, vou mostrar como construí-la passo a passo, para que vocês entendam efetivamente como construir as teses, como encaixar em cada local correto, e entender aí como construir para facilitar a vida de vocês, tá bom? Todas as aulas, na verdade, funcionaram dessa forma, então, de primeiro momento, eu trago essa visão teórica, esse apanhado teórico, e depois eu fecho aí com a nossa produção da peça propriamente dita. Bom, então, vamos iniciar a nossa primeira etapa da aula, tá? Vamos iniciar, como eu disse, com a petição inicial.
E aqui eu deixei as minhas redes sociais para que vocês acessem, né? Tenham acesso aí ao meu conteúdo. Eu coloco algumas coisas no Instagram, no meu LinkedIn, no Jus Brasil também tem alguns artigos. E também o meu WhatsApp, o meu site, né? Vocês conseguem me encontrar para vocês tirarem dúvidas. Eu ficarei feliz em respondê-los. Na verdade, meu intuito aqui é ajudá-los, então estarei sempre aberta para responder as dúvidas que vocês tenham e que surjam ao longo da nossa aula. Ou que não surjam também, mas que tenham a ver com o nosso tema aqui e vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Então, vamos adentrar efetivamente agora ao nosso conteúdo. Primeiramente, eu acho de suma importância que nós entendamos como funciona o processo. Então, eu criei essa linha do tempo processual, eu criei essa linha do tempo no momento que eu estava estudando para a OAB, para a segunda fase da OAB que eu prestei em civil, e eu utilizei essa linha do tempo para entender melhor como o processo caminhava, como ele funcionava, né? Como ele tramitava. Então, esse é o meu intuito aqui, trouxe essa linha do tempo para que vocês visualizem exatamente como o processo corre, como ele anda. Então, nós iniciamos aqui no primeiro grau de jurisdição, nós iniciamos com a nossa petição inicial, que é a peça com a qual nós trabalharemos hoje. Então, a petição inicial, ela é uma peça de suma importância, porque é ela que dá origem ao processo, é ela que leva a pretensão do autor ao Estado. Então, para que a jurisdição seja efetivamente prestada, é preciso que o autor leve essa pretensão ao Estado. A jurisdição, ela é inerte, como nós sabemos, ela não se movimenta, ela precisa ser provocada. E quem é que provoca essa jurisdição? É o autor, através da petição inicial. Então, considerando a imprescindibilidade dessa peça e a importância dela, é que nós temos que observar categoricamente os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Nesse artigo, nós temos exatamente o caminho e as diretrizes que nós temos que traçar para que a nossa petição inicial seja recebida pelo juiz por estar correta. Então, caso não sejam preenchidos alguns desses requisitos, nós estamos aí numa possibilidade de que o juiz indefira essa petição inicial, ele não receba essa petição inicial. Então, existe essa possibilidade, caso o juiz peça para ditar a inicial, emendar a inicial, você vai precisar aí corrigir o que está errado para que o seu processo, a petição inicial, seja recebida corretamente, tá? Então, nós temos aí a petição inicial, que é uma das peças mais importantes do processo. Depois, nós temos o despacho de citação. O que é o despacho de citação? O despacho de citação, ele é utilizado para que o juiz ordene a citação do réu para que ele responda às alegações que foram apresentadas na petição inicial. Então, aqui é a principal resposta, né, o principal momento que o juiz vai determinar a citação para que o réu apresente a principal resposta do processo, que é a contestação. O despacho de citação, ele vai ocorrer apenas uma vez no processo. Então, eu peço a vocês que não confundam citação com intimação. Muita gente tem essa confusão, então eu já vou aqui esclarecer para vocês a diferença. A citação, ela chama o réu ao processo para que ele tenha conhecimento de que existe aquela ação e que ele precisa respondê-la. Então, ele precisa se defender das alegações que foram manifestadas na petição inicial. Então, é a única vez em que ele será citado. Depois disso, caso exista a necessidade de que chamemos novamente o réu ao processo, ou mesmo o autor para o processo, para alguma determinada ação que ele tenha que fazer, por exemplo, uma perícia, uma audiência, ou algo que aconteça durante o processo que o juiz precise que as partes voltem a atenção ao processo para que possam responder ou tomar aquela determinada ação. Nesse caso, nós estaremos diante de uma intimação. A intimação ocorre, nesse caso, sempre que precisarmos que as partes retornem ao processo para fazer alguma determinada ação, tá? Então, a citação é somente para a resposta do réu uma única vez. Depois que ele passa a ter conhecimento do processo, somente teremos casos aí de intimação, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei despacho de citação ou decisão interlocutória, por quê? Às vezes, é necessário que o juiz, além de despachar para obrigar a citação do réu, ele vai precisar também estabelecer aí uma decisão. Um caso clássico e claro disso é o pedido de tutela antecipada de urgência, por exemplo. Quando o autor faz esse pedido na petição inicial, é importante ou é necessário
que o juiz analise esse pedido o quanto antes, porque é uma tutela provisória de urgência. Então, nós precisamos aí que seja analisado com urgência. Então, de pronto, o juiz já vai analisar aquele pedido, seja deferindo ou indeferindo, mas ele vai analisar. Então, aí, nesse caso, nós teremos uma decisão interlocutória. Por que decisão interlocutória? Porque ela ocorre durante o processo. Então, nós temos aí despacho, decisão interlocutória e sentença. Aí, o despacho é aquele que vai dizer alguma coisa ali para o processo simplesmente seguir. Então, para fins de tramitação do processo, para que ele não fique parado, então, para que ele siga os seus ulteriores termos. E nós temos a decisão interlocutória, que daí ela estabelece uma decisão efetivamente, mas que não finda o processo. Ela estabelece uma decisão que vai mudar um cenário ali no processo, mas que não finda, não coloca fim ao processo. Já a sentença, além de mudar ali algum cenário, de decidir, de estabelecer uma decisão, ela coloca fim ao processo, tá? Então, essa é a diferença entre os 3 tipos aí de decisões que o juiz pode apresentar durante o processo, tá? Nesse intervalo de tempo aqui, nós podemos ter a audiência de conciliação ou de mediação. É possível que essa audiência ocorra ou que não ocorra. A audiência de conciliação e a de mediação, para que vocês entendam a diferença, é que a mediação ela é recomendada para situações em que existam relação anterior entre as partes. Então, por exemplo, aí um caso de família, um caso de direito empresarial, onde as partes já têm uma relação anterior ao processo, tá? Já a audiência de conciliação, ela é utilizada mais precisamente para situações em que não há um vínculo anterior entre as partes. Então, as partes nem se conhecem, aconteceu ali um litígio, por exemplo, um acidente de automóvel, onde envolveu ali um dano material, um dano moral, mas as partes não tinham um vínculo anterior. Então, por isso, nós utilizamos aí com maior frequência a audiência de conciliação, tá? Quando que essa audiência vai ocorrer? Em regra, ela vai ocorrer sempre. Quando ela não vai ocorrer? Quando ambas as partes se manifestarem pelo desinteresse da audiência. Então, se uma das partes, seja ela o autor ou o réu, se manifestar pela realização da audiência de mediação ou de conciliação, ela vai ocorrer do mesmo jeito. E se a parte não comparecer, ela estará cometendo aí um ato atentatório contra a dignidade da justiça. Essas regras estão estabelecidas ali no artigo 335 do Código de Processo Civil, 334, algo assim. Depois, nós temos aqui a contestação. Eu coloquei contestação barra convenção, porque essas peças, elas podem estar juntas, tá? Eu já vou explicar para vocês melhor. Mas antes, eu queria dizer agora que a contestação, assim como a petição inicial, é a peça mais importante do processo para o réu, porque é aqui onde o réu vai defender as alegações que foram feitas pelo autor na petição inicial. Então, ele tem que rebater ponto a ponto as alegações que foram trazidas ali pelo autor na petição inicial. As alegações que não forem devidamente rebatidas pelo réu na contestação serão presumidas verdadeiras, exceto aquelas regras ali do artigo 341 do Código de Processo Civil, mas aí são exceções. Em regra, caso o réu não rebata, não se defenda das alegações que foram apresentadas na petição inicial, essas alegações serão presumidas verdadeiras, ou seja, elas vão ser tratadas como se verdadeiras fossem, como se o réu tivesse concordado com aquilo que foi falado na petição inicial, tá? Em relação à reconvenção, nós temos uma peça que é o que nós chamamos de ação dentro da ação. O que seria isso? O autor propõe uma ação contra o réu, e o réu tem alguma pretensão que está intimamente ligada com a pretensão do autor aqui na petição inicial. Então, ele vai apresentar uma ação contra o próprio autor da ação principal. E aí, o que acontece? O legislador, para facilitar e diminuir as demandas, né, ele inseriu essa possibilidade de que nós façamos a reconvenção na própria contestação. Então, nós fazemos ali a nossa contestação, rebatemos as alegações do autor, e a reconvenção vem logo em seguida, como se fosse uma petição inicial mesmo, só que na mesma peça da contestação. E ali na petição inicial, eu vou tratar de assuntos que, na petição inicial da reconvenção, eu vou tratar de assuntos que estejam intimamente ligados com o processo, mas que não sejam pedidos pelo autor. Então,
no decorrer aí do nosso curso, nós vamos construir uma contestação com reconvenção e nós vamos perceber como isso realmente funciona, tá? Mas é basicamente isso que vocês precisam saber. A réplica é a resposta do autor em relação à contestação. Então, seria ali como se fosse uma defesa da defesa, né? Então, eu vou rebater o que já foi rebatido pelo réu em relação às alegações que foram feitas na petição inicial. Então, eu posso trazer ali algumas questões que já foram rebatidas ou que foram trazidas na petição inicial, mas o ideal é focar naquilo que ainda não foi tratado na petição inicial, para que sejam sanadas aí todas as questões que foram trazidas pelo réu, tá? Depois, aqui o que acontece? Nós temos duas possibilidades. Existem processos que eles são julgados antecipadamente, porque já estão maduros o suficiente, eles não precisam de novas provas, eles não precisam de audiência, porque ali você consegue já verificar o direito palpável, é possível que o juiz entenda se a ação deve ser julgada ou não procedente. Então, é possível que o juiz ele já estabeleça a sentença ali logo de cara. Porém, existem casos que vão demandar aí uma cognição sumária muito maior, então uma audiência, uma perícia, um estudo social, um estudo técnico relacionado ao caso. Então, nesse caso, o juiz ele vai expedir aí uma decisão interlocutória de saneamento. O que é sanear? É arrumar, colocar em ordem o processo. Então, que ordem que ele vai colocar? Ele vai estabelecer quais são os pontos controvertidos que ainda não foram delimitados, que ainda não foram sanados durante o processo. Então, vai verificar ali com o autor e com o réu quais são os pontos que eles entendem que são controvertidos e que apresentem as provas que entendam necessárias para que o processo consiga ser decidido da melhor maneira possível. Então, ele estabelece ali quais são os pontos controvertidos, quais são as provas que serão produzidas, estabelece ali a data da audiência, a data do estudo técnico, da perícia e etc. E depois, né, de todo esse trâmite, depois que ocorrer a audiência, a perícia, ou qualquer outra coisa que demande ali no processo específico, porque cada processo é um processo, então cada processo vai apresentar aí etapas diferentes e situações diferentes, mas para que vocês visualizem, podem acontecer essas situações todas, tá? E depois nós temos aí a sentença, que é aquela decisão que efetivamente finda o processo e decide a lide, decide quem está certo, quem está errado, ou quem está mais ou menos certo, ou quem está mais ou menos errado. Então, nós temos ali uma decisão que finda o processo, né, a sentença, que ela pode decidir pela improcedência, pela procedência ou pela parcial procedência do pedido. Então, são essas questões aí que nós precisamos visualizar da sentença, e a sentença, ela traz ali o resultado da pretensão, que é aquilo que nós viemos buscar para o Estado. Então, nós viemos ao Estado buscar o quê? A resposta do nosso pedido, do nosso pleito, da nossa pretensão. Então, a resposta, ela pode ser positiva ou negativa. O Estado, ele cumpre o seu papel a partir do momento que ele entrega o resultado do processo, tá? Que é a resposta da pretensão. Depois, aqui, nós temos a chamada ação rescisória, tá? Essa ação rescisória, ela ocorre quando há algum dos elementos dos artigos lá relacionados à ação rescisória. Eu não vou me adentrar muito nesse tópico, porque é um tópico muito grande, eu ficaria aqui muito tempo e eu não tenho esse tempo para falar com vocês, tá? Mas dêem uma olhada na ação rescisória, ela serve aí para rescindir ações que tenham algum tipo de nulidade, alguma situação, alguma prova falsa e etc, tá? Aqui embaixo eu vou descer rapidamente com vocês, que é aqui onde a gente tem a sentença, daí a gente tem o cumprimento de sentença, depois nós temos a petição inicial do cumprimento de sentença, tem o despacho de intimação. Intimação por quê? Porque a citação já foi feita ali no processo principal, né? O cumprimento de sentença, ele segue o processo principal, então ele é como uma continuidade do processo principal. Então ele não precisa começar do zero, você só precisa apresentar ali a petição inicial explicando que houve a sentença e que a parte contrária deve um valor X ou Y, e agora ele precisa pagar esse valor. Então, seria mais para isso. A intimação é só para falar, olha, réu ou autor, né? Depende do caso. Você tem esse valor aqui para pagar. Então, o réu vai ser chamado novamente ao processo para que ele pague aquele valor ou que apresente a sua impugnação, tá?
E aí depois nós temos também uma segunda sentença, né, que na verdade não é bem uma sentença, pode ser também uma decisão, que aí vai decidir o que o réu tem que fazer, se tem que pagar, se ele está certo, se ele está errado, e etc. Então, rapidamente aqui, para que vocês entendam essa fase de cumprimento de sentença, tá? E só para fazer uma diferenciação básica com vocês, em relação à execução e ao cumprimento de sentença, a execução, ela é utilizada para os títulos, né, para cobrança de títulos executivos extrajudiciais. Então, aqueles que não tenham uma decisão judicializada que estabeleça que o réu ou o autor tem a necessidade, o direito de receber aquele valor, tá? O cumprimento de sentença, ao contrário, baseado num título executivo judicial, ou seja, ele já veio do judiciário, então ele não tem tantas formalidades, porque o juiz já estabeleceu que o réu ou que o autor deve pagar aquele montante. Então, se já está estabelecido por um juiz, é porque aquela matéria é fidedigna, diferente de um documento extrajudicial que precisa ser analisado com mais cautela, tá? Então, essa é a diferença básica e rapidamente para que vocês entendam. Subindo aqui para o segundo grau, nós temos a apelação e o agravo de instrumento. A apelação, ela cabe contra a sentença. Então, sempre contra a sentença vai caber o recurso de apelação. Mais para frente, nós vamos entender melhor como funciona quando nós formos fazer a nossa peça de apelação. E nós temos também o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é cabível contra a decisão interlocutória. Só que não em todos os casos. Somente naqueles casos estabelecidos no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então, nesses casos, é que vai caber o agravo de instrumento como recurso, tá? Mais para frente também vou explicar alguns detalhes para vocês, não vou adentrar agora, porque eu preciso passar para a nossa construção da peça. Depois, nós temos aqui o STJ, né, que está ali acima, também é considerado segundo grau, tá? Nós não falamos terceiro, quarto grau, nós falamos, a partir daqui, do segundo grau, é tudo segundo grau. Então, nós temos o STJ ali com recurso especial e com recurso ordinário, e o STF com o recurso extraordinário e recurso ordinário também. Aí vão depender das causas lá estabelecidas no CPC e na Constituição Federal, tá? Deem uma olhadinha nesses recursos. São recursos que nós vemos com menos frequência, o recurso especial mais frequentemente, mas o recurso ordinário, o recurso extraordinário, eles vão afunilando, não é todo mundo que consegue subir até o STJ ou até o STF, são causas específicas estabelecidas na Constituição Federal, lá nos artigos 102, 105, e não são todas as ações que sobem para esses órgãos, tá? STJ e STF. E, por fim, para falar rapidamente também dos embargos de declaração. Os embargos de declaração eu deixei ali numa nuvenzinha separada, porque ele é cabível em qualquer grau de jurisdição e contra qualquer decisão que tenha omissão, obscuridade ou erro material. Então, ela serve para sanar essas questões. E os embargos de declaração, eles são apresentados diretamente para o juiz ou para o desembargador ou para o ministro que decidiu aquela causa. Então, não sobe para lugar nenhum, é para o próprio juiz que decidiu aquele caso, tá? Bom, acho que sobre a linha do tempo é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que eu consegui fazer um apanhado aí rapidamente para que vocês entendam mais ou menos como o processo funciona, tá? Essa linha do tempo é importante porque nós conseguimos visualizar onde nós estamos e para onde vamos. Então, assim, na prova da OAB, por exemplo, você consegue entender qual é a peça cabível. Todo mundo tem muito medo disso, né? Nossa, mas eu vou saber qual é a peça que vai cair na OAB e tal. Sabendo isso aqui, você não vai ter que se preocupar, porque você vai saber onde você está e saber para onde você tem que ir, tá? Então, vamos agora adentrar ao nosso conteúdo da petição inicial. Bom, a petição inicial, como eu disse para vocês, é uma peça que origina o processo e que provoca a jurisdição e busca a pretensão do Estado. E os requisitos da petição inicial estão nos artigos 319, principalmente, e também no 320 do Código de Processo Civil. A petição inicial tem esses requisitos aqui que eu trouxe lá do artigo 319, então nós temos que ter o endereçamento, a qualificação das partes, a causa de pedir, o pedido, o valor da causa, tá? Daí nós temos aqui o endereçamento, que nós temos que verificar a competência do juízo para quem deve ser dirigida a petição inicial, atentando-se sempre para as regras do artigo 42 a 66 do Código de Processo Civil, tá?
E aqui eu trouxe esse quadro para vocês visualizarem a diferença entre competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta, ela está ligada à matéria, tá? Então, deve ser observada aí a hierarquia das instâncias. Eu não posso simplesmente apresentar um processo que era para eu propor no primeiro grau lá no STF. Isso não é possível. Assim como eu também não posso, em relação à função, apresentar uma ação que é da esfera civil na esfera trabalhista, né? Eu não estou respeitando ali as instâncias e o grau do magistrado. Então, eu preciso observar essa questão. Também é absoluta a questão quanto à pessoa, então aquelas regras que são estabelecidas ali no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, tem pessoas que tem um foro específico. Então, por exemplo, o presidente da República tem foro por prerrogativa de função. Eu não vou apresentar um processo dele na primeira instância. Aí tem toda uma regra estabelecida, um regulamento estabelecido na Constituição Federal, que eu não vou me adentrar aqui também, mas que vocês façam essa leitura para que vocês entendam melhor como funciona, tá? Nós temos também aí a competência absoluta quanto ao território, que é no caso de direito real de bem imóvel e ações possessórias, como está estabelecido no artigo 47 do Código de Processo Civil. Nesse caso de direito real de bem imóvel e de ações possessórias, a gente sempre vai propor a ação no local onde o imóvel está, tá? Então, essa é uma regra estabelecida ali pelo artigo 47. Quanto ao valor da causa, também a competência é absoluta no JEF e no JEFA, então, Juizado Especial Federal e Juizado Especial Federal das Fazendas, também é obrigatório que a ação de até 60 salários mínimos, né, do valor da causa de até 60 salários mínimos, seja proposto no JEF e no JEFA. Não posso propor em outro local, tá? Isso é obrigatório. Nesse caso, a competência absoluta ela é obrigatoriedade, porque aqui o interesse é do Estado, como uma organização, para que não haja ali, né, confusão entre os processos. Então, foi estabelecida essa regra para que haja essa organização processual e jurisdicional, tá? Caso essa competência absoluta não seja observada, ela gera nulidade em qualquer fase do processo, seja ela em primeira, segunda instância. Então, na verdade, essa competência absoluta, ela pode ser verificada em qualquer grau de jurisdição, tá? Por isso, não há prorrogação pela ausência de manifestação das partes, ou seja, a competência, independente se as partes se manifestaram ou não, e em algum momento foi percebida que houve incompetência absoluta, o processo é nulo, não tem como continuar, tem que ir para o lugar correto ou para o juiz que é competente para julgar aquela causa, tá? E é uma competência que, por ser o interesse do Estado, não pode ser alterada por vontade das partes, tá? Já a competência relativa, como o nome já diz, ela é relativa, ela pode ou não ser observada, tá? Então, é mais uma orientação que o CPC, o legislador, trouxe para facilitar aí o trâmite dos processos. Então, a competência relativa, ela pode ocorrer quanto ao território, quanto ao local, exceto nas ações que envolvem direitos reais sobre imóveis e ações possessórias, como eu disse, na competência absoluta, nesse caso aí, a competência é absoluta, então não tem como mudar, ela tem que ser no local do imóvel. Quanto ao valor da causa, nas ações do JEC, até 40 salários mínimos, então ali no Juizado Especial Criminal e Cível, eu consigo apresentar ações com valor da causa de até 40 salários mínimos. Passou de 40 salários mínimos, eu tenho que propor na Justiça Comum. Mas se ela tiver menos de 40 salários mínimos, eu posso propor tanto no Juizado Especial Cível, quanto na Justiça Comum. Daí vai depender do que as partes, do que o autor quer propor ali. Eu recomendo vocês que entrem sempre na Justiça Comum, porque o JEC é muito complicado, tá? Bom, e daí, exceto o GF e GEFA, que eu já falei ali na competência absoluta, aqui a competência relativa, como eu disse, é uma recomendação, pois o interesse é das partes, então as partes é que têm interesse nessa competência, se elas acharem interessante que outra competência seja estabelecida, não tem problema nenhum, tá? Aqui, se a parte contrária, né, o réu, não se manifestar a tempo, que seria na peça contestatória em preliminar de contestação, se ele não se manifestar, preclui o direito de reclamar e a prorrogação da competência, ou seja, onde a ação estiver, ela vai continuar, porque o réu não reclamou, não apontou o defeito processual no momento correto, que é na preliminar de contestação, tá?
e aí é uma competência que pode ser alterada por vontade das partes. Vamos ao nosso endereçamento. Eu trouxe aqui uns exemplos, né, de como nós podemos endereçar a nossa peça. Então, ao juízo de uma das varas cíveis da comarca D, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado D, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado D, ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao egrégio Supremo Tribunal Federal. Então, nesses casos, nós podemos utilizar essas nomenclaturas para endereçarmos a nossa peça. Vai depender para onde nós estamos enviando a nossa peça, quem é o juiz competente, quem é que vai analisar essa peça. Só para salientar aqui para vocês que essa nomenclatura ao juízo de uma das varas cíveis, ela surgiu após o Código de Processo Civil. Então, há muita discussão ainda sobre isso, se é o correto. Na verdade, é o que eu uso. Muitos advogados já têm usado essa nomenclatura, porque antigamente se utilizava excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tal vara cível da comarca tal, tá? Então, aí fica a critério de vocês, o que vocês acharem melhor e mais interessante, vocês utilizem aí na peça de vocês, tá? Bom, agora vamos para a nossa qualificação das partes, tá? Então, nós temos que preencher esses dados de acordo com o que está estabelecido no artigo 319 do Código Civil, inciso 2º, tá? Do Código de Processo Civil. Então, aqui tem que ter o nome completo do autor, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o CPF, tá? Onde ele reside, o bairro, cidade, CEP, estado, o endereço eletrônico também é obrigatório. E daí vem por meio do seu advogado infraassinado, devidamente constituído pelo instrumento procuratório anexo, propor. Então, eu chamei a atenção aqui de vocês para o verbo propor, né? Atenção para os verbos propor ou ajuizar. Sempre que nós formos apresentar uma petição inicial, nós temos que utilizar o verbo propor ou ajuizar. É o termo correto para se referir ali que você está entrando com uma petição inicial no processo, tá? Então, propor ou ajuizar. Cada peça, vocês vão perceber que tem um verbo aí correto para nós utilizarmos. Então, na petição inicial, não se esqueçam, propor ou ajuizar. Propor a apresentação de cobrança, que eu usei a título de exemplo, ação de cobrança, em face do nome completo do réu, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, residente domiciliado, bairro, cidade, CEP, estado, endereço eletrônico. Igualzinho do autor, tem que ter isso, e caso você não tenha esses dados, você tem que informar ao juiz o motivo pelo qual você não os tem, tá? Para que aí o juiz decida se você pode continuar com o processo sem esses dados, se eles são imprescindíveis ou não, tá? Bom, nós temos depois a nossa causa de pedir, tá? Então, os fatos, eles são utilizados para nós fazermos uma descrição do que aconteceu, ou seja, do caso concreto, do que efetivamente aconteceu e todo o trâmite que passou ali na situação. Então, vamos aí colocar um exemplo para nós entendermos melhor. Um acidente de automóvel. Nos fatos, eu vou descrever, olha, o automóvel estava em alta velocidade quando atingiu a vítima que estava atravessando na faixa de pedestres e a vítima sofreu danos e etc. Então, foi levada pela ambulância e etc. São essas questões que nós vamos aí delimitar nos fatos da nossa petição inicial. Já nos fundamentos jurídicos, nós vamos relacionar esses fatos, concatenar esses fatos com o nosso direito. Então, com o que estabelece o Código Civil, com o que estabelece o Código de Processo Civil, a nossa legislação em geral, a jurisprudência, a doutrina. E aí, nós vamos estabelecer aí essa ligação entre um e outro. Nos fatos, nós temos ali a causa de pedir remota, que é aquilo que fica mais distante, né, aquilo que aconteceu, e a causa de pedir próxima, que é aquilo que está próximo do direito. Então, é aquilo que a gente vai pedir para nós aqui agora, efetivamente. Quando nós fizermos a nossa petição inicial propriamente dita, vocês vão conseguir entender isso de uma melhor maneira, tá? Petição inicial quanto ao pedido. O pedido, ele também tem que ser certo e determinado, ou seja, ele tem que ser específico. Não basta colocar genericamente, porque o pedido não será analisado da maneira correta. Então, tem que ser o pedido certo e determinado, de acordo com os artigos 322 a 329 do Código de Processo Civil. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do pedido, então eu trouxe aqui. Por todo exposto, requer o autor. Letra A, a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 1.000, devidos pelo conserto do veículo, no caso aqui de veículo, um acidente de veículo, né, por exemplo,
A citação do réu para apresentar a contestação, nos termos do artigo 335 do CPC, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, manifestar o desinteresse pela audiência de conciliação, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a documental. Então, aqui nós temos todos os nossos pedidos de uma eventual petição inicial, que nós temos que apresentar aí detalhadamente para que o juiz analise um a um, tá? Depois nós temos o nosso valor da causa. O valor da causa, ele deve seguir o que está estabelecido no artigo 291 e 292 do Código de Processo Civil, tá? Lá nós temos ali as regras estabelecidas para cada tipo de ação, como deve ser calculada esse valor da causa, tá? Então, deem uma olhadinha, uma lida nesses artigos, porque são muito importantes, tá? Depois, abaixo dos pedidos, nós devemos colocar o valor da causa. Então, por exemplo, dá-se a causa o valor de R$ 1.000 para fins de efeitos fiscais. Na peça, nós vamos ver isso com mais facilidade, tá? Depois, nós temos o fechamento da nossa peça, onde nós encerramos a petição inicial e todas as outras peças são encerradas dessa forma, tá? Então, temos em que pede deferimento, local, data, que nós vamos preencher, o nome do advogado e o número da OAB, tá? Então, é assim que nós finalizamos a nossa peça. E nós terminamos aqui a nossa primeira etapa da aula, e nós vamos começar agora a nossa petição inicial propriamente dita, tá?